Bem-vindos novamente ao meu canal, bem-vindos. Eu vou colocar aqui um vídeo, já informar a vocês que vou colocar um vídeo meu que eu gravei em 2016. Eu olhei a data do vídeo, é 2016. Onde eu tive lá na presidência da República, na época me parece que era a presidenta Dilma, e eu fui lá para que o governo soubesse que as grandes tempestades iriam chegar em nosso país. E depois das grandes tempestades, também haveria a grande seca planetária. Nesse vídeo que eu vou colocar agora, eu falo isso e conto como é que foi a minha ida lá na presidência da República. Eu já vou colocar esse vídeo agora para não demorar muito. E depois do vídeo eu venho aqui comentar mais coisas para vocês, tá bom? Então vamos acessar aqui o meu vídeo que está no YouTube, viu? Eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo, eu vou colocar aqui o link para esse vídeo. E lá vocês vão ver a data dele, que foi postado, me parece que foi em julho ou junho de 2016. E esse vídeo já tinha sido gravado antes no meu celular, mas nessa data eu já tinha postado lá. Vocês vão ver que eu, inclusive, estou diferente. Estou mais novo lá. Isso foi uns 5 anos atrás. Eu acho que a gravação do vídeo, não sei se foi 2016 ou foi um pouquinho antes. Vocês vão ver que sou eu também, mas só que tem que eu estou até mais novo. O tanto que isso foi importante, eu peguei toda a minha família e parti para Brasília. Eu tive de levar todo mundo, porque na época a minha esposa estava grávida, eu estava morando na minha chácara e não tinha condições de deixar todo mundo lá. Eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia demorar, né? Para isso eu levei todo mundo. E é isso, a coisa era tão importante que eu fui no Palácio do Planalto falar sobre a grande seca e falar antes que haveria também grandes tempestades. É isso que está acontecendo no nosso país hoje em dia, né? Vocês têm um vídeo aí que eu coloquei ontem, e nesse vídeo fala, né, da tempestade que houve lá no norte do nosso país, né? Com aquele furacão de ontem. E como eu sabia, é interessante vocês verem o vídeo, porque quando eu falar de novo para vocês, vocês vão acreditar, entendeu? Eu tenho muita coisa para poder falar, muita coisa importante mesmo. Então eu vou colocar meu vídeo antes de comentar qualquer outra coisa. Vamos colocar o vídeo aqui, ó. Eu já vou entrar com ele no ar, viu? E esse vídeo, ele tá aqui no meu canal, vou colocar um link ali embaixo, viu? Mas eu vou passar ele aqui para vocês verem, tá bom? Normal, tinha muitas emissoras de televisão lá. Eu não sei o motivo, mas era alguma coisa importante no país naquele dia. Eu não sei se era sobre a seca de São Paulo, sobre alguma atitude que o governo tinha de tomar em referente à seca que estava tendo em São Paulo. Acho que não era, não sei o que era mais não. Não sei se era sobre, eu não lembro o que era. Aí eu vi que estava, né, a Rede Globo, tá todo mundo lá. Aí eu cheguei, né, na recepção lá, onde tem os seguranças. Antes de você entrar, você passa por detectores de metais, né? Aí eu disse que eu queria falar, né, com a presidente Dilma, ou assessores dela, sobre uma coisa muito importante. Aí eles diziam, não, mas hoje não tem como. Aí eu expliquei para ele o que era, né? Aí eles pediram para mim entrar. Eu passei no detector de metal e entrei pro saguão lá, onde estavam os repórteres. Aí esse segurança, né, que era o chefe dos seguranças, comunicou lá com outro segurança que tinha acesso lá em cima, né, e pediu para alguém descer para falar comigo. Aí eu fui para uma outra recepção lá perto do elevador, onde tinha uns sofás lá embaixo, sentei lá e fiquei esperando. Aí desceu o assessor direto da presidente Dilma, o Jorge Lima. Ele desceu, né? Aí eu cumprimentei e falei quem eu era, da empresa que eu tinha, porque foi por isso que eles me deixaram entrar. A empresa que eu tinha,
era aprovada pelo governo federal na área de educação. Não vou falar muito sobre isso, porque isso não vem ao caso agora. E foi por isso que eu consegui entrar lá. Aí depois de algum tempo, o Jorge Lima me chamou, né, para essas conversas. E vamos, então, eu vou então escutar o senhor. Aí chamou mais outras pessoas, que eu não vou dizer quem é, para não ficar apontando o dedo para ninguém, né, porque eles não fizeram quase nada a respeito dessa informação muito importante que eu passei para eles. E então fomos conversar sobre isso. Aí eu falei que estava chegando ao planeta uma grande seca planetária que ia envolver o mundo inteiro. Então, 2 anos depois que a seca começasse, a grande seca, se intensificasse realmente, metade do planeta teria morrido. Eu disse que o Brasil iria começar e essa seca iria se estender por todo o país. Quando eu disse isso, a seca em São Paulo nem tinha começado. Não, havia uma seca anterior, no ano anterior, que foi assim, as represas hidrelétricas começaram a baixar, mas não tinha atingido São Paulo como iria atingir no próximo ano. Aí eu falei de tudo que ia acontecer. Então que eles iriam ver essa seca abrangendo tudo. Haveria uma grande falta de água no país. Isso seria o quê? O indício da chegada da grande seca. E que não seria ainda a grande seca, mas o país iria começar a sofrer grandes secas antes da grande seca, né? Mas essas secas que iriam começar e seriam contornáveis. E diz a eles também que antes da grande seca haveria grandes tempestades no mundo, principalmente também no Brasil. Grandes tempestades jamais vistas. E depois dessas tempestades, aí sim iria chegar a grande seca. E essa seca iria se estender por muito tempo, por 7 anos. Nessa visão da seca, eu ainda não tinha visto os meteoros, o grande meteoro chegando. Eu ainda não tinha visto. Aí eu não sabia dizer se a seca é antes ou depois do meteoro. Isso eu não sabia dizer. Porque foi pouco tempo que eu tive a visão do meteoro. Aí eu disse eu disse a eles que eles deveriam se preparar, guardar alimentos, fazer grandes estocagens de alimentos, né? Não deveria exportar tantos alimentos assim, que o país precisava de alimentos estocados, porque a fome iria começar. E era só um indício, o indício da grande seca. Todo mundo iria se preocupar com a fome que iria começar, mas não estaria nem perto do que estava para vir. Aí falei tudo isso, né? Falei tudo. Eles me perguntaram. Aí eu falei também da Lua, né? Que a única coisa que eu tinha para eles poderem ver seria o formato da Lua. A Lua que seria a mensagem, né? Seria ela como é que se diz? O sinal. Isso, o sinal. A lua minguante e crescente, né? Uma do lado assim e a outra assim, que é a normal, né? Essa é a nossa normal. Ela não iria existir mais. Agora seria assim e assim, ó. Essa seria o quê? O sinal de que tudo que eu estava falando era verdade. Aí eles me perguntaram, tem como o senhor me trazer essa prova que a Lua não é mais da forma antiga? Eu falei assim, eu posso ver, mas vocês também podem ver. Olha para cima, todo dia ela está lá. Quando ela vai ser minguante e crescente, ela vai ser dessa forma, no formato que eu estou dizendo. Mas eu falei, não, eu vou olhar algum astrônomo para ver se eles me dão alguma documentação para me trazer para vocês. Aí o Jorge Lima me deu seu cartão. É jorge.lima presidência, parece? presidência.gov.br.
Aí eu fui embora. Aí já eram 2 dias depois, né, minha esposa recebeu alta lá do Agarram e eu fui embora. Depois eu procurei um outro professor de uma cidade também que não vou mencionar. Ele é professor de uma universidade federal. Contei para ele. Eu esqueci de falar para vocês, quando eu estava... O primeiro dia que eu recebi esse sinal, eu liguei para ele, porque eu já tinha avisado a ele que esse sinal iria aparecer, né? Eu perguntei para ele quando que seria, se era normal, ele disse que não, isso aí não precisa se preocupar com isso não. Aí quando surgiu o sinal, eu liguei para ele na mesma noite lá. Aí ele disse que não podia ver naquela noite, mas queria ver no outro dia, porque ele estava, me parece que dando aula, não sei, ou iria começar a aula nessa universidade federal. Depois que eu saí de Brasília, aí eu liguei para ele, relembrando de quem eu era e da primeira ligação que eu fiz para ele, da segunda ligação, dizendo que a lua já tinha mudado, né? Aí eu percebi que até aquele dia ele não tinha olhado para cima, não tinha visto a lua. Ele não tinha visto a lua. Aí eu perguntei para ele se ele podia olhar e me dar um parecer sobre aquilo. Aí ele disse que iria olhar. Depois de um tempo atrás, um tempo na frente, aliás, atrás não, um tempo, sei lá, 1 semana, 2 semanas, eu liguei para ele e perguntei para ele: o senhor viu a lua? E novamente ele nem tinha se preocupado em olhar para a lua. Hein? Então eu procurei esse astrônomo, viu? Que eu não falei o nome dele aí, mas um astrônomo de um observatório lá de Goiânia. Liguei para ele, ele me parece que era um dos diretores desse local de astronomia lá em Goiânia, e ele não ligou muito porque eu falei, sabe? Por isso que eu ligava para ele e ele sempre dizia que ia olhar e não deu importância, entendeu? Eu falei para ele que haveria grandes tempestades antes da grande seca, falei tudo para ele. Mas ele não ligou. Eu acredito que até hoje ele capaz nem se lembra mais disso, né? Porque o meu intuito era tirar as dúvidas. Eu precisava de uma informação para poder levar lá para o Palácio do Planalto. Porque eu tinha combinado com o Jorge Lima, dizendo que eu iria procurar uma prova, né? E eu pensei, para me dar uma prova de que a Lua não é mais a mesma desde aquela época que eu tinha visto, eu precisaria de um astrônomo, né? Para dizer para mim o que estava acontecendo com a Lua. Entendeu? Aí, meu intuito era esse. Mas esse senhor, que era o professor da Universidade Federal, ele era a pessoa, né? Eu acreditava na época que era a pessoa ideal para me dar essa informação. Mas eu nunca consegui essa informação dele, sabe? Eu sempre dizia para ele, nas minhas ligações, haverá grandes tempestades e depois das tempestades haverá a grande seca. Mas eu dizia a ele que eu precisaria que ele me explicasse por que a Lua estava daquela forma. Entendeu? Por que ela estava daquele jeito, mudada? Por que ela sempre está desse jeito? Eu pensava no início que seria uma fase da Lua, né? Uma fase da Lua. A Lua ficaria em C, assim, e depois, como ela mudou para assim, eu pensava que ela voltaria a ser C, né? Eu pensei isso. Aí eu queria saber, será que era alguma época, algum ano? Porque todo dia ela estava assim e assim. Todo dia não, era a época que era assim, depois ela virava de novo assim. E nunca mais a letra C. Como eu me lembro que eu tinha visto assim, ó, sempre eu vi ela assim. E depois ela começou a ficar em U, igualzinho, eu vi isso no sonho. Isso que me impressionou. Eu não iria gravar um vídeo desse, eu não iria lá na Presidência da República. Você imagina uma pessoa ir lá na Presidência da República dizendo que haveria uma grande seca? Por que eu iria acreditar nisso? Se antes não chegou um aviso para mim, e de repente eu olho para cima e vejo aquele sinal. Eu fiquei impressionado com aquilo. Aí eu fui para Brasília, imagina, lá para falar com a presidenta da República. Você imagina a minha cara chegar lá? Vocês imaginam? Então tinha que ser uma coisa muito séria que eu acreditasse muito, né? E se eu não tivesse aquele sinal que eu tinha visto, eu não iria lá nunca, nunca, jamais. Entendeu? E uma coisa aí que eu disse que não ia falar aí,
eu tinha uma faculdade, 55% de uma faculdade em Goiânia, entendeu? Por isso que eu consegui lá acesso lá na presidência da República. Vocês me entendem? É porque eu tinha uma faculdade no meu nome, 55% dela. Então, eu tinha assim, um certo moral, né, lá no governo federal. Foi por isso. Foi por isso que eu consegui acesso lá fácil. Porque eu cheguei lá e eu disse quem eu era, né? E depois a minha entrada lá foi fácil demais. Foi muito fácil por causa disso. Aí, inclusive, eles me deram mais atenção por causa disso também, né? Por causa disso. Se for uma pessoa comum lá, eles não iriam me dar atenção. Aí eu já rasguei o verbo. Eu tenho uma faculdade assim, em Goiânia, né? Hoje eu não tenho mais essa faculdade. Eu vendi a minha parte lá para o meu sócio. Hoje eu não tenho mais. Mas eu usei esse artifício para poder ir lá, entrar no Palácio do Planalto. E eles me receberam. Entendeu? Eles me receberam. Tranquilo, como eu vou falar aí no vídeo. E agora com a chegada das tempestades, eu tinha até parado. Esse vídeo foi gravado em 2016, né? Foi colocado no YouTube em 2016. Tem 4.000 visualizações lá, se vocês olharem lá no canal. Eu vou deixar um link aí para vocês olharem o vídeo. Tem 4.000 e poucas visualizações. Eu acho que é 4.500 naquela época. Então, aí eu não voltei mais no YouTube. Eu pensei, eu preciso, né, mais informação. Eu preciso ver que quando chegar essa época das tempestades, aí eu volto aqui no YouTube e começo a falar, né? Eu pensei, porque na época que eu estava falando, não tinha nada acontecendo, nada. Tinha uma secazinha, né? Aquela seca que deu lá em São Paulo, diminuindo os níveis do sistema Cantareira. Foi naquela época, não sei se foi um pouquinho depois, um pouquinho antes, foi naquela época que eu fui lá na presidência. Porque eu sabia que o trem estava diferente, né? Tava acontecendo alguma coisa. Aí eu pensei, vou lá, né? Eu vou lá. Isso me moveu para poder ir lá. Mas depois eu vi que estava chovendo, voltando a chover, aí eu quietei de novo. Eu fiquei mais tranquilo, né? Pensei, não, vou esperar mais sinais. Agora, esse ano começou, né? As neves cair ali no sul. Neve que eu nunca tinha visto falar, eu já imaginei logo, não? Tem alguma coisa errada. Gente, o negócio está começando. Depois teve aqueles tufões lá no sul também. Eu pensei, Brasil não tem isso. Então, aquilo que eu vi, que eu dormi e vi, né? Coisas que ninguém acredita, mas tanto é que tá aí a prova, entendeu? A prova é um vídeo falando sobre isso e agora está acontecendo. Essa é a prova que eu precisava. Aí eu pensei, não é possível, né? Aí tá nevando no sul, tá tempestade, né? Eu vi aquela tempestade a semana passada de areia, tempestades. Aí eu vi também tempestades em todos os lugares, em todos os países, acontecendo a mesma coisa. Aí eu pensei, isso aí estava me motivando, né? Aí eu fiquei pensando, mas não é possível. Aí entrou em erupção o Cumbre Vieja, né? Aí eu pensei, então está acontecendo alguma coisa no mundo. E eu não posso ficar quieto. Eu não posso ficar quieto. E, inclusive, agora eu estou planejando, viu? Agora o presidente Bolsonaro está lá. Eu estou planejando ir de novo lá na presidência. Agora eu vou ter de ligar. Eu mandei um e-mail, viu, lá para a presidência da República, falando sobre a greve dos caminhoneiros. Lembra que teve uma greve aí que todo mundo imaginou que ia arrebentar tudo? Que o presidente ia utilizar do exército para tomar conta do Brasil e tudo. Vocês viram isso? O que aconteceu comigo? Eu havia tido um sonho sobre isso também, e que se acontecesse o que todo mundo estava pensando, ou seja, se ele resolvesse usar de força ou desse um basta nas coisas que ele achava que estava errado, não ia dar certo. Aí metade da população ia ficar contra ele e metade a favor dele. Isso aí ia dar uma guerrinha entre as pessoas, né? E eu via muita gente machucada. E o que eu fiz? Liguei na presidência da República, e disse a eles que eu precisava falar com o assessor do Bolsonaro, porque haveria um grande perigo se ele continuasse naquela linha, sabe? Linha das pessoas pedindo para ele fazer, pra ele, né, poder fazer daquela forma que todo mundo estava pensando que ele ia fazer, que não ia dar certo, que ele ia dar problema. Aí eu não conseguia falar com ele. Aí eu falei lá com a secretária do gabinete pessoal dele,
Aí ela me disse que tudo que chegasse lá deveria ser por e-mail. Aí eu expliquei para ela o que estava para acontecer, expliquei direitinho para ela. Aí ela, não, então só vai escrever tudo isso no e-mail. Coloca tudo no e-mail. Aí eu, tá bom então, tá bom, eu vou fazer isso porque eu disse para ela, porque o futuro, eu aprendi, o futuro, quando você conhece o futuro, se por acaso você conhece o futuro como eu conheci, porque eu dormia e via as coisas acontecendo e eu não fazia nada, e eu via que o futuro acontecia. E quando eu fazia alguma coisa, eu interferia no futuro. Eu descobri isso nesses 20 anos de aprendizagem de sonho. Dos meus sonhos, não os seus sonhos. Dos meus tipos de sonhos. Entendeu? Então você não pode comparar os meus sonhos com os seus sonhos e com os sonhos de outras pessoas. Por algum motivo, é diferente. Das minhas filhas também da minha família. É tudo diferente. Eu não sei por que todo mundo juntou, sabe? Os nossos sonhos são diferentes. Então, você não pode dizer, você comentar aí, por exemplo, não, sonho é besteira, sonho é de barriga cheia, muita gente fala isso, né? Mas os sonhos normais são assim mesmo, sabe? São coisas comuns. Mas os meus sonhos não são. Não são porque eu tive prova durante toda a minha vida que eles aconteciam. Eu sonhava e acontecia. As minhas filhas sonhavam e acontecia. Então, como é que eu ia ficar quieto? Pô, eu não ia ficar quieto e era uma responsabilidade muito grande. Porque os meus sonhos aconteciam e depois eu vi coisas gigantescas acontecendo no planeta inteiro e eu ia ficar quieto? Não ia ficar quieto de jeito nenhum. Porque se tudo que aconteceu comigo, tudo que mostrou nos meus sonhos, na minha vida pessoal na vida das pessoas que eram mais próximas a mim, que eu conhecia, e eu via aqueles fatos acontecendo nas minhas tias, nos meus tios, né? Via acontecendo, falei, ué, aquilo que eu tinha visto. Então isso foi me preparando para que eu tivesse condições de fazer quando uma grande coisa fosse me dito para fazer. Entendeu? Entenderam? Vocês estão entendendo a minha posição? Então, todas as pequenas coisas aconteceram comigo. Todas elas. Aí eu aprendi que estava dando certo. Aí aconteceu um caso também de a minha tia e o meu tio, os dois estavam, eu vi que os dois estavam deitados, né? Mortos, e aí uma voz me disse, você vai ter de escolher um dos dois para poder ressuscitar, viver. Aí eu estava numa cidade chamada Goiatuba e recebi um telefonema. Recebi um telefonema que a minha tia tinha morrido. A minha tia tinha morrido. Aí eu pensei, mas não é possível, olha, aquele sonho. Aí eu, de novo. Aí nós pegamos o carro e viemos para a cidade onde ela morava. Aí chegando lá, vocês não vão acreditar. Quem tinha morrido também? O meu tio, aquele tio que eu tinha visto no sonho. Entendeu? A minha tia morreu e o outro tio também. Um tio negro que eu tinha lá. Meu Deus, mas não é possível. E lá estava dizendo que era para me escolher uma pessoa. Para a gente escolher. Uma pessoa que não era o que a gente mais gostava, mas sim aquele que merecesse. Pô, eu fiquei doido. Aí nós fomos, né, pro velório. Me parece que isso aí atrasou um pouco. Era pra gente ter saído num dia. Aí nós fomos sair no outro dia. Entendeu? No outro dia. Quando chegou lá, falou assim, você tá sabendo, o seu tio também morreu. O seu tio também morreu. E a minha tia já tinha morrido lá um dia atrás, né? Aí o que nós pensamos? Mas quando a gente chegou lá, o meu tio já tinha sido enterrado. E só sobrou a minha tia. Entendeu? Aí, como era minha tia, né? Era minha tia, eu falei assim, vamos lá na minha tia, vamos lá pedir a Deus, né? Eu nem tinha fé suficiente, né? Vamos pedir a Deus para poder porque eu não sonho falava, então tudo acontece comigo, né? Então, vamos lá. Aí chegamos lá e fizemos lá uma oração, né? Foi muito difícil. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu acredito que
sei lá. Na minha cabeça, eu acredito que seria, né, alguma coisa com meu tio, mas ele já tinha sido enterrado. Mas é uma coisa que, você tem ideia, o tanto que esses 20 anos de sonhando e dando certo, não falhou uma vez, nenhuma. Em 20 anos, tudo, simplesmente tudo acontecia. Sonhava, acontecia. Como que eu não ia levar a sério as coisas, né? Eu acredito que os sonhos sobre a minha vida e a vida das pessoas próximas a mim acontecia simplesmente para me preparar para que quando chegasse uma coisa muito grande, muito gigante, que dependesse de muita força de vontade, eu não hesitasse e fosse. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Porque tanto treinamento, né? Tanto treinamento, sonho acontece. Pô, e todo mundo, eu falava pro povo, vai acontecer. O povo, não, você é louco, cara. Sonho é sonho, todo mundo tem sonho. Aí eu sempre falava, pô, sonho é sonho, mas os meus não são. E da minha família também não são iguais aos sonhos normais. Eu não sei por que cargas d'água é assim. Só sei que é assim. Só sei que é assim. Entendeu? Muita gente fala que sonho é loucura. Sonho é só para descansar. Tem interferência do dia a dia, não é isso? É isso que todo mundo fala. Mas os nossos sonhos são diferentes. Totalmente diferentes. Ninguém acredita neles. Somente nós que estamos vivendo isso. Entendeu? Ó, eu não vou depender de pai, de mãe para poder acreditar. Ninguém acredita, ninguém. Mas eu que vivencio os acontecimentos, depois eu vejo. Então, gente, não tem como eu ficar quieto. Entendeu? Porque depois que foi dito que haveria uma grande seca no planeta inteiro e bilhões iriam morrer por falta de comida, eu iria ficar quieto. Porque eu fui treinado com os meus sonhos. Eu não sei quem enviou sonhos. Eu não sei quem enviou, nunca falou. Entendeu? Eu não sei se foi o meu cérebro tem alguma coisa, sei lá, alguma coisa diferente lá nas glândulas do cérebro, nos neurônios. Eu não sei o que acontece. Mas eu acredito que tem algum cientista nesse planeta nosso que deve saber disso. Né? Deve ter algum cientista que estuda isso. Alguma coisa neural, alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa neural deve ter. Porque a gente vê falar que tem, né? Inclusive na Bíblia, né, dos cristãos, eles recebiam sonhos, né? Dizendo o que iria fazer, o que teria de ser feito, não é isso? Mas eu, como não sou religioso, então eu não levo muito para esse lado. Porque eu acredito muito em Deus, muito. Mas eu não levo para esse lado, entendeu? Porque se eu levar para esse lado, alguns não acreditam e vão me deixar lá falando sozinho. O que eu tô tentando dizer para vocês é que tem alguma coisa relacionada à ciência. Ciência. Porque todo mundo que vê, quando fala que é um estudo científico, aí todo mundo acredita, né? Mas por quê? O povo não leva muito a sério esse negócio de religião, né? Que eu não sei por quê. Porque tudo que está lá na Bíblia, tudo aconteceu, não foi? Então todo mundo aprendeu, acho que acredito que a população do Brasil, a maioria é cristão, né? Então todo mundo deveria acreditar naquilo, nesse grande livro especial que esse livro é Bíblia, né? Mas ninguém acredita. Então, para não haver atrito, eu evito falar dos meus sonhos, né? Dos meus sonhos em relação a esse grande livro especial. Aí eu penso que isso deve ter uma explicação científica para isso. E o que eu estou falando para vocês aqui é de suma importância. Eu estou sendo muito sincero com vocês que estão ouvindo esse vídeo. Muito sincero. E eu não estou mentindo. E para provar isso, já está acontecendo as tempestades, né? A prova está nesse vídeo aí, ó. Esse vídeo está dizendo o que eu tinha ido falar lá na presidência. Olha a coragem que eu tive. Ir lá falar disso. Quem é que tem essa coragem? Me conta. Poucas pessoas têm. Tem gente que tem coragem, mas tem poucas pessoas que têm essa coragem. Tem que ter muita fé no que está falando, né? Muita fé. Eu sou analista de sistemas, sou programador de computador,
sou web designer, eu trabalho com aplicativos. Então o meu cérebro, ele tem um certo conhecimento, certo? E eu não iria denegrir a minha imagem falando tamanha besteira aqui. Jamais. Eu jamais iria fazer isso. Já fui locutor de rádio, já trabalhei na área de som, eu tive, né, vários trabalhos nessa área. E o último trabalho foi desenvolvimento de sistemas para prefeituras, websites e tudo mais. Então, o meu cérebro, eu acredito que seja um cérebro mais ou menos, né, eu não seja burro e não seja um desmiolado, né? Eu estou dizendo isso do meu trabalho para mostrar para você que eu sou um cara, eu acredito em mim, que eu sou um cara centrado. Mas sendo um cara centrado, eu não podia deixar de fazer isso aí, né? De falar sobre isso. Por quê? Eu acredito que as pessoas normais, sem ser preparadas, se sonhasse com uma coisa dessa, eu ia deixar passar. Ia deixar passar. Mas eu, na minha concepção, a vida é muito importante. Eu fico imaginando aquelas crianças pequenas, sabe? Aquelas crianças inocentes, aquelas pessoas inocentes do nosso planeta, todas elas, de todas as raças, todas as religiões, né? Esse tanto de gente, 8 bilhões de pessoas. Então eu acho que a vida deles é importante. A vida da minha família é importante, e aí eu fico olhando os outros, porque você imagina aquelas criancinhas passarem por isso, pelas coisas que estão chegando agora em nosso mundo, para arrebentar a boca do balão? Vocês imaginam? Agora eu vendo os vulcões entrando em erupção, vendo as tempestades chegando no Brasil, coisas que nunca não tinha isso. Aí os cientistas falando aí nas mudanças climáticas, né? Aí eu analisando isso e falando que mudanças climáticas, não é isso. Pode ser que isso ajude um pouco, né? Porque não tem mata. Como é que a umidade vai ficar, vai se segurar no sol? Né? O sol diretamente na terra esquentando e subindo o vapor, né? Então isso ajuda a secar mais rápido. Mas o que está acontecendo agora não é simplesmente desmatamento. É alguma coisa mais grandiosa. Entendeu? Uma coisa que está afetando o planeta inteiro. E segundo, depois que eu comecei a pesquisar sobre isso, via também alguns estudiosos, alguns cientistas, falando que não só o nosso mundo, mas todos os planetas no sistema solar estão se portando de maneira diferente, tendo grandes tempestades em seu interior. Eu não sei quais são, acho que é Plutão, então todos estão diferentes, todos eles. Aí eu pensei, então é alguma coisa com influência externa, né? Alguma coisa muito grandiosa, que não é só na Terra. Isso não é só na Terra, isso. É uma coisa muito mais grandiosa. Aí eu pensei, então é uma coisa muito séria, que pode levar a raça humana a praticamente ser extinta. Praticamente ser extinta. Praticamente. Porque 8 bilhões. E o que eu tinha visto é que 2 anos depois da seca se intensificar, 2 bilhões de pessoas teria sido desaparecido. Acho que morta, não sei. Aí eu pensei, é coisa muito séria, né? Hoje em dia, os governos poderiam estocar alimentos. Eu imagino isso. Porque se depender das pessoas, ninguém vai acreditar. Você imagina? Ninguém acredita nisso? Ninguém acredita. Então ninguém vai guardar. Mas se tivesse um governante que acreditasse no que eu estou falando, o que queria fazer? Estocar, fazer um grande silo gigante, né? Tipo lá no José do Egito, não tem um negócio assim na Bíblia? Está falando que o José do Egito convenceu lá o faraó a guardar, estocar alimentos para o pessoal dele, né? Para a nação de Israel, não foi isso? Então eu imaginei isso. Então o governo tem condições de fazer um grande silo, porque quando acontecer isso, o que vai acontecer? Aí vai soltando aos poucos, né? Vai alimentando a população aos poucos, não é? É isso que eu pensei, porque isso que eu sei deve ter uma maneira das pessoas importantes acreditar, deve ter alguma prova disso.
Porque se acreditarem, na hora que uma nação vê a outra nação fazendo isso, eles vão querer também fazer. Né? Vai fazer, porque a hora que intensificar isso aí todos vão querer fazer alguma coisa. Mas a pergunta é, será que vai ter tempo? Será que vai ter tempo das nações conseguirem já plantar, colher e estocar? Será que vai ter tempo? Esta é minha dúvida. Esta é minha dúvida. Porque se não tiver tempo, o Brasil, a gente vê falar por aí que é o celeiro do mundo, né? O Brasil é o celeiro do mundo. Mas o problema é que o Brasil não está produzindo alimentos. Está produzindo gado só, né? Para falar que não é alimento. Muito gado, milho para ração, está produzindo muita soja. E o que nós precisamos são de alimentos, comida, arroz, feijão, né? Soja também pode entrar, milho também, mas, ou seja, milho não é para fazer ração, é para estocar, para fazer alimentos, fubá, sei lá, fazer alguma coisa, para poder estocar isso. E parar, gente, tem de parar de produzir animais para abate. Tem de parar. Porque além de matar animais é errado, né? É errado matar animais. Tem de parar com isso. E usar as nossas terras para começar a plantar enquanto tem chuva. Enquanto tem chuva. Porque quando não tiver mais chuva, já era. Quando não tiver mais chuva, já era. Enquanto está todo mundo aí assustado com as tempestades agora, e ninguém faz nada, só fica lá a Globo falando, não sei o que, a chuva lá no tal lugar, o que foi isso? Ah, porque o aquecimento lá do não sei o que, o El Niño, e aí vem aquelas coisas que a Globo fala, né, que tá ali no oceano, quente, não sei o que, isso aí não resolve nada. Queremos saber o que está acontecendo no planeta. Não adianta ficar falando isso pro povo, não. O povo não entende isso. Ué, eu acharia que isso aí seria o papel da mídia, né? Ué, tem acontecendo alguma coisa, vamos correr atrás para saber o porquê que está acontecendo tempestade. Não é ficar falando que tá tendo aquelas, né? Mostra aquelas esteiras passando, né? E só por isso, mas por que está acontecendo isso? Por quê? Para onde é que a gente está caminhando? Ninguém vai fazer nada. Nada. A mídia não vai fazer nada. A Globo, a gigante Globo, não vai fazer nada. William Bonner, você não vai fazer nada, William Bonner. É só criar notícias. Criar notícia, entretenimento, para vender propaganda, não vai fazer nada. Caramba. A Globo é a maior emissora do Brasil. SBT, Record. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, temos de fazer alguma coisa. Usa esse poder de vocês, essa audiência maravilhosa que vocês têm. Então, vai atrás, né? Eu acredito que seria assim o certo, né? Mas eu não sei se todo mundo pensa como eu, né? Eu não sei. Será que só eu penso assim? Não é possível, né? Porque o William Bonner, por exemplo, tem um grande poder, né, nas mãos. A palavra dele falou, vira lei. Não é? Na cabeça de todo mundo é perfeito. Falou. Aqui em casa, por exemplo, a minha mãe assiste ali o que falou ali na Globo. Minha mãe acredita, na hora. Entendeu? Então a Globo, as emissoras de televisão, tem um grande poder, né, nas mãos. Então tem de usar da maneira certa. Porque agora nós precisamos ficar alerta. E não podemos, gente, não podemos esperar muito, porque não vai ter chuva. Depois se cessar a chuva, aí lascou, como é que vai plantar? Aí vai ter pouca água no rio, como que vai tirar aquele tanto de água para poder fazer irrigação? Não tem como, não tem como. Então tem que fazer agora. Porque, como é que faz? Eu acredito que o que eu estou falando aqui, teria que ter alguém me escutando, alguém que tem conhecimento com os cientistas, astrônomos, e assim, vamos checar isso, essas informações. Por que está acontecendo isso? Por quê? Por que está acontecendo isso, né? Um minutinho só, gente, um minutinho só. Minha filha estava brincando aqui e eu tive de falar com ela aqui, porque talvez ia atrapalhar o vídeo, né? Então, onde eu estava falando mesmo, gente, Então,
E não adianta ficar falando, bater nessa tecla de, de alterações climáticas. Isso aí não resolve nada. Nada. Não vai resolver nada. Vocês não estão vendo que não está resolvendo nada? Nada. Todo dia fala a mesma coisa. Está desmatando a Amazônia, mas não faz nada. Isso não quer dizer nada. Entendeu? Isso é só notícia. Uma notícia, do outro dia notícia. E o povo vai se acostumando com isso. A hora que for falar alguma coisa muito séria sobre isso, o povo está tão acostumado que não vai escutar. Simplesmente isso. Entendeu? Mas, na verdade, quem tem de escutar isso são os governantes. Os governantes que têm de escutar isso. Não é? Não é verdade? Porque os governantes é que vai ter poder para poder fazer alguma coisa, né? Porque se depender das pessoas, um ou outro vai ter dinheiro suficiente para poder fazer a estocagem para ele, só para ele e para a família dele, né? Mas a maioria das pessoas, as pessoas de baixa renda, não vai ter condições, porque a pessoa trabalha ou recebe a sua aposentadoria somente para sobreviver. Ou seja, no final do mês acabou tudo, recebe, compra para poder sobreviver. Ou seja, para cuidar dessas pessoas, somente o governo ou algum bilionário, né, por aí, para poder ajudar, né? Mas esse dinheiro de vocês não vai, dos bilionários, não vai servir para nada se começar a agir depois. Não adianta. Enquanto tem condições de plantar, o dinheiro resolve. Aí, doação de máquinas agrícolas, né, e fazer uma parceria com os fazendeiros, né? E tudo. E eu acho que assim funcionaria. Mas se demorar demais, o dinheirinho não vai servir para nada, só para queimar. Se acontecer alguma geada braba aí, você pega o dinheiro e queima para poder, né, esquentar. Só serve para isso depois. Porque esse dinheiro não vai servir para nada depois. Tem que ser agora. Porque agora pode usar maquinário, né, fertilizantes, mão de obra, tudo agora. Dá tempo. Mas o problema é que o povo vai ficar assim. Vamos esperar. Vamos esperar. Né? Será que isso é verdade? E não aparece nem uma bendita alma, um cientista afamado, né? Tem que ser afamado, para falar, não, a coisa tá feia mesmo. Vai na mídia, a mídia invoca o governo, porque a pressão da mídia é muita, né? Invoca o povo também vai e faz com que o governo tome alguma atitude. Mas para o governo tomar atitude, tem de ter um parecer científico. Sobre isso, né? Senão ninguém vai fazer nada. Imagina, uma pessoa como eu chega aqui no YouTube e começa a falar, né, essas coisas, né? Aí o povo vai e fala assim, cara, mais um doido, né? Mais um doido que está aí. Mas eu não vou me cansar. Não vou me cansar de falar isso aqui. E toda vez que tiver uma tempestade no Brasil, toda vez, ou lá fora, eu vou colocar aqui no meu canal. Porque eu preciso convencer vocês do que eu estou falando. Esse vídeo aí, ó, esse vídeo foi graças a Deus eu gravei ele em 2016, lá, em 2015 e postei em 2016. Né, porque isso é uma prova das tempestades, né, que estão chegando. Tempestade chegou. E depois, quando ela cessar definitivamente, aí entra a seca. É isso que eu vi. Aí já é tarde demais. Então nós temos de providenciar alguma coisa agora. E outra coisa que eu vi também, lá no norte, as temperaturas iriam chegar a 50 graus. Lá em cima, 50 graus. E eu vi muitos furacões, muitos tornados acontecendo isso nas grandes cidades. Mas muito. Entra na cidade assim e eu vi muitos carros sendo, né, levados e é coisa muito horrorosa mesmo. Aí agora eu vejo lá fora também os tornados chegando, né? Agora teve uma lá na Sicília, né? Um grande tornado. Lá na Sicília foi ontem, né? O tornado. E esses tornados estão agora vindo para cá. Por causa de quê? Das temperaturas, né? Temperatura do mar, temperatura do planeta, da Terra do Brasil. Ou seja, está aquecendo muito. E esse choque de temperatura vai causar isso. Mas o povo pensa que é só choque de temperatura. Mas não olha o problema, de onde é que está vindo o problema. Porque se a pessoa olhar de onde é que está vindo esse problema, aí eles vão ficar desesperados, né, e vai tomar alguma providência. Você imagina agora, o tanto que gastou com a pandemia foi bilhões, não foi?
Por que não usa esses bilhões para comida, armazenamento de comida? Porque agora é mais crítico, né? Foi bilhões para poder gastar com a pandemia, mas o que está vindo agora é pior, 1000 vezes pior do que a pandemia do coronavírus. Inclusive, nos vídeos aí, ó, a CNN já alertou, dizendo que cientistas estão dizendo que o que agora na parte climática vai ser de novo igual a pandemia do coronavírus. Mas que vocês não sabem que vai ser 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. A mídia já está divulgando o que eu estou tentando falar aqui. Entendeu? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui não é fake news. Vocês estão me entendendo? Não é fake news, porque a mídia já está dizendo isso. Eu só estou sendo mais claro no que vai acontecer. Porque a mídia é mais branda, né? Mais branda. Mas eu não quero que você fique tão desesperado. É só ajudar a pressionar o governo. Mostrar para o governo. E de repente algum astrônomo, algum cientista vê esse vídeo e começa a ter coragem. Né? É isso que falta. Coragem para estudar isso, para ver essa informação, fazer um documento e ir para a mídia. Porque talvez o governo nem tenha tempo de olhar isso, mas se for para a mídia, aí todo mundo, né, alerta. É como se fosse um estralo, né? Um estalo. Todo mundo alerta. Opa, vamos ver. Aí olha um outro cientista lá fora, em outros países, e todo mundo entra num consenso. Ah, é por causa disso mesmo. Então nós estávamos caladinho aqui, com medo de alertar a população, mas todo jeito, a gente vai ter de alertar. Todo jeito. Porque se não alertar, não tem pressão em cima dos governantes. E os governantes só querem ser presidente, só quer ser prefeito, ser vereador, é só isso, só isso, sabe? Só que é isso. Sai, faz política de novo e entra. Mas os problemas. E o grande problema é a salvação do povo, do planeta. Como é que fica? Gente, se chegar uma seca agora, uma seca, o que vai acontecer? Se tiver alimento, vai acontecer o seguinte. O povo vai sofrer pra caramba. Vamos usar esse linguajar só para você entender. O povo vai sofrer. Mas tendo comida, nem que seja regada, né? Cada um pega aí 5 quilos por semana. E pouquinho, né? Aí só para sobreviver. Então dá para chegar lá, né? Aí a água, o governo implanta em cada cidade, né? Vários poços, né? Artesianos, e usa a energia só para isso. Porque não vai ter energia gerada lá pela hidrelétricas, né? Não vai ter. Só essas outras hidrelétricas aí, né? As diesel e essas outras aí que entram em funcionamento quando está com pouca chuva. Então vai ter de regrar a energia. E o povo tem que quietar. E aí tem que quietar, parar, né? Todo mundo, porque sabendo que vai acontecer isso, quem é que vai trabalhar? Quem? Me conta. Quem é que vai continuar na luta aí, como se existisse um futuro, um maravilhoso futuro? Vai ter um futuro, mas esperar acontecer, voltar ao normal. Voltando ao normal, aí todo mundo pode correr de novo. Mas vai ter de dar uma pausa. Vai ter de dar uma pausa. Dando uma pausa para a sobrevivência de todos os 8 bilhões de pessoas. É lógico que não vai ter condições de ser os 8 bilhões. Mas a maioria, se o governo tomar providência agora, eles vão conseguir fazer isso. Na ajuda de cada cidadão também, né? Porque de repente cada cidadão ajuda o outro lado, né? O irmão do lado. E junto com o governo, né? E vai levando as coisas até chegar os 7 anos, ou sei lá quantos anos, né? Eu não sei se já essa seca que está tendo aí, eu não sei se já está começando a contar, porque se tiver começado, então vai ser menos anos, né? Porque o que eu tinha visto lá seria em torno mais ou menos de 7 anos. Porque, segundo o que eu vi, né? Então, mas eu não acredito que vai completar os 7 anos, porque já tem seca aí, não sei quantos anos agora que está completando, que está sem água, está diminuindo, a maioria dos córregos estão secando. Na chácara do meu pai mesmo tem um córrego lá que já está seco, totalmente seco. E essa chuva que deu agora,
não foi o bastante para ressuscitar o córrego. Tá seco lá. E vocês vendo aí nos vídeos que eu coloquei, tem rio que tá secando. Os repórteres mesmo falam, tá secando o nosso rio, secou o rio. Entendeu? Tem rio que você passa a pé nele. Aí o povo, não, isso é mudança climática. Se continuarem falando com mudança climática, o povo já está acostumando com isso. Então, todo mundo vai ficar quieto e viver como se nada fosse acontecer. Vocês não estão percebendo que o cinto está apertando? Cada dia, cada ano que passa o negócio está apertando? Aí o povo, não, desse jeitinho, ainda vai ser mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é? E se não for? E se não for? Esse é o perigo. Aí, eu não sei o quanto vai durar isso, esse aperto aos pouquinhos, né? Mas desse ano passado para esse ano, já deu um bom apertão. Muito. E se desse ano para o outro ano for um aperto gigantesco? Esse ano foi muitas tempestades ali no sul. E agora aconteceu ontem o tornado no norte. Todo um ano só. E se ano que vem for 20 tornados arrancando tudo? Arrebentando com tudo? Entendeu? Ou seja, de um ano para o outro a coisa mudou. Caiu neve no Brasil. Vocês estão me entendendo? A coisa tá feia. Então vou continuar com o vídeo. Depois eu faço um outro vídeo, porque tem muita coisa para falar, né? E esse canal vai ficar aqui. E então vai ter muita coisa para poder falar, né? Deixa eu ver aqui onde que eu ligo. Vai lá de novo. Vamos continuar vendo o vídeo. Eu não acreditei naquilo. Novamente ele não me deu atenção. Aí eu pensei, eu vou procurar outro, né? Aí eu agradeci a ele. Então tá, o senhor, ó, que se eu tiver um tempinho, você olha para a lua, porque a lua que eu disse para o senhor tá lá em cima. Eu expliquei que eu tinha ido na presidência da República e eles me pediram uma prova da lua, que a lua não era mais como antigamente. Aí ele disse, não, a lua tá normal, mas o senhor viu a lua? Aí uma hora ele falou que tinha visto, mas depois eu vi que eu não tinha visto mesmo. Aí eu não fiquei muito pressionando, não, o senhor olha a lua direitinho e depois eu ligo pro senhor. Essa questão da lua aí, gente, eu não tenho conhecimento com lua, não. Eu não tenho conhecimento com a lua. Mas a gente vê na internet dizendo que isso é normal, a lua estando assim é normal. É normal, mas não foi isso que eu vi. Entendeu? Não foi isso que eu vi. Aí eu fico pensando, será que o povo já acostumou com ela virada desse jeito? Né? Nós estamos no sul, na região sul. Será que o povo já acostumou com ela assim? Por isso que estão falando aí na internet que não mudou, a lua em U sempre existiu. O meu pai achava, o dia que eu liguei para ele, antes da lua estar assim, porque quando ele olhou, estava em C. Eu me lembro muito bem, ela estava em C. Aí chegou a lua, aí eu disse para ele, e aí pai, você ouviu a lua aí? Aí ele falou para mim, não filho, isso aí antigamente acontecia muito. Falou desse jeito para mim. Mas semana que vem, daqui 15 dias, já mudou de novo, ela volta ao normal de novo. Aí 30 dias depois eu liguei pro meu pai. Ô meu pai, a lua não mudou. O que tá acontecendo, pai? Aí ele falou assim, tá muito estranho mesmo, desse jeito. Ou seja, gente, quando eu tava vendo a lua daquela forma C, tá normal para mim, mas quando ela pulou para ser em U, eu já me assustei. Mas agora até eu me acostumei com ela daquele jeito, em U assim, ó. Minguante e o contrário, né? O contrário assim, ó. Até eu tô me acostumando. Agora eu olho para cima e não me assusto mais. Tá vendo o perigo disso? Eu recebi um aviso. Esse aviso é para todo mundo. Eu venho falando nisso, mas isso aí não me assusta mais. Me assusta mais. O tanto que a gente acostuma com tudo, né? O ser humano é assim. É adaptável, né? É adaptável. Vou continuar aqui. Vocês acreditam que até a última vez que eu liguei de novo. Ele nem ligou. Ele nem ligou o que eu falei. Eu larguei ele para lá. Depois disso eu comecei a enviar e-mails para o governo do estado de São Paulo, alertando sobre a grande seca que iria vir, porque é a maior cidade do país, né? Depois de algum tempo, aconteceu em 2014 aquela seca, né? De secar, quase secar até o volume morto, mas ninguém me retornou, ninguém me perguntou.
E agora, pouco tempo atrás, uns 8 meses atrás, eu liguei de novo no gabinete da presidência da República e novamente falei com o Jorge Lima, antes da presidente ser afastada, um pouco antes, uns 2 meses antes, sei lá, eu não me lembro bem. Aí o Jorge Lima disse assim, ele me chama de professor. Professor, nós queremos que o senhor retorne aqui. E agora, dessa vez, nós temos 2 horas disponíveis para o senhor falar tudo que o senhor tem de falar. Agora nós temos 2 horas. Vamos escutar o senhor por 2 horas. Então, o senhor, que dia que o senhor pode vir? O senhor pode vir essa semana? Eu falei, aí eu pensei bem, né? E vi que eu não, até naquela data, naquele dia que eu estava falando com ele no telefone, eu não tinha mais nada de tão importante assim. Eu pensei rapidamente e falei para ele, fala o seguinte, eu estou com um projeto novo aqui, assim que eu terminar esse projeto, aí eu vou te ligar e vou te marcar o dia para poder ir. Porque eu não tinha mais nada de importante, eu não podia também perder essa nova oportunidade, né? Porque teriam 2 horas para que eu falasse com eles. Eu não ia perder essa oportunidade à toa, né? Aí como eu não tinha novas coisas, eu esperei, eu pensei, vou esperar mais um pouco para ver se eu vejo mais alguma coisa importante para complementar o que eu tinha dito a eles. Porque eles viram que tudo que eu tinha falado estava começando a acontecer, né? Aí eu disse para ele então que eu iria ligar. E até hoje eu não liguei. Agora a presidenta Dilma está afastada e eu não sei se eu devo ir nesse governo ainda. Eu acho que eu vou ter de falar, vou esperar mais um pouco se ela vai retornar, ou senão eu vou ter de falar lá com o Michel Temer. Eu até liguei para ele semana passada, quinta-feira agora, passada, liguei para o gabinete pessoal, não para ele, mas para o gabinete pessoal, dizendo que eu havia ido lá e falado com eles, né, no antigo governo, sobre a grande seca planetária. Falei com a assessora direto do presidente Michel Temer. Aí ela me disse, não, mas agora é um novo governo, agora o senhor tem de começar tudo de novo. O senhor me manda um e-mail falando tudo o que o senhor quer falar, que eu vou designar uma pessoa aqui para ligar para o senhor e falar com quem que o senhor vai vir falar aqui no Planalto. Eu não sei quem que eu vou conseguir para falar com o senhor, mas o senhor pode mandar um e-mail que eu vou encaminhar para uma pessoa que é responsável aqui no Palácio, e ele vai retornar para o senhor para dizer que dia que o senhor vai poder vir aqui e falar com quem. Aí tudo bem, eu vou preparar o e-mail e vou enviar para vocês. Aí eu desliguei e pronto. Então esse é um outro vídeo, né, que eu gravei, 3 minutos e 44 segundos. É isso. Logo logo estarei postando novos vídeos. Aí, gente. Hello. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Acabou o vídeo, né? Eu não sei se o som tá saindo, mas não tá saindo aqui no meu fone. Mas eu acredito que está saindo sim. Outra coisa que eu vi, que é outra prova, em 5 anos. 5 anos. Em 5 anos eu vi que eu iria envelhecer muito em 5 anos. Olha só. Aquele vídeo que vocês viram ali, era eu em 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos. O que vocês acharam? Eu estou mais velho, não estou? Em 5 anos, envelheci demais. Outra coisa que eu tinha visto. É outra prova que eu tenho. Vocês olhando para mim, eu tô bonitão, né, ainda, né? Tô bonitão. Mas eu envelheci muito, não foi? Essa é outra prova. Aquilo ali foi um vídeo de 2016, né? E 5 anos depois está eu aqui. Muito diferente do que eu era.
E eu havia recebido essa mensagem, que em 5 anos eu iria envelhecer muito. E eu envelheci muito porque aconteceu muitas coisas aqui na minha vida que foi cruel, sabe? Foi uma coisa horrorosa. Agora eu já resolvi todos esses problemas. Tem alguns problemas ainda, mas isso me fez passar por isso. Então, o que eu tinha visto é que eu ia passar por uma fase muito ruim. E isso ia me desgastar muito. O meu cabelo, pra vocês só ter uma ideia, o meu cabelo ficou branco. Agora vocês estão vendo que ele está preto? Ele está ficando preto. Não tem nada a ver com esse vídeo não, mas eu já estava falando nisso. Isso aqui não é tinta não, viu, gente? Isso aqui, eu tô comendo 2 ovos crus caipiras verdadeiros por dia. E ele tá me retornando a cor do cabelo. Ou seja, os meus cabelos estavam ficando branco devido ao desgaste. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ingerir toda manhã 2 ovos. 2 ovos batidos. 2 ovos batidos com farinha e um pouquinho de açúcar. E todo dia, esse é meu café da manhã. Olha o que está acontecendo com o meu cabelo. Aqui no vídeo, aqui, fica um pouquinho mais escuro. Mas o meu cabelo é castanho. Mas olha para vocês verem o tanto que está ficando. Vocês estão vendo aí? Eu vou fazer outro vídeo, viu, sobre o cabelo. Que eu acho que tem muita gente, eu vejo muita mulher, muito homem, dizendo que tem que passar ovo no cabelo. E na verdade tem que ingerir o ovo. Porque o ovo é o melhor alimento do mundo, depois do leite materno, não é isso? Então, olha o que está acontecendo no meu cabelo, olha que maravilha. E eu estou até achando que eu vou me tornar um bebê. Entendeu? Eu acredito que se está fazendo isso com o meu cabelo, imagina com as minhas células, com o meu sistema, né? Com a minha saúde. Eu acredito que eu vou rejuvenescer. Eu acredito que pelo menos eu parei de envelhecer. Né? E é isso. Esse vídeo ficou meio longo, né? Mas eu acho que eu falei muita coisa importante aqui. Muita coisa, muita verdade. Agora só resta as pessoas que verem esse vídeo. Se tiver algum amigo astrônomo, algum cientista, muita gente não vai ligar para isso. Vai dizer que não é, que não sei o quê. Mas as tempestades estão aí. Elas é que vão dizer se eu estava falando a verdade ou não. As tempestades estão aí. Mais furacões vai acontecer no Brasil. Depois das tempestades, que é o perigo. Depois das tempestades, aí não tem mais jeito de fazer nada. Porque aí vai ter a seca. Né? Mas se começar a aumentar as tempestades no Brasil e mais furacões em todos os lugares do mundo, gente, como que eu sabia disso? Como que eu sabia disso? Eu gravei um vídeo lá falando da seca, não é? Como é que eu sabia disso? Eu não sabia disso. Eu vi. Entendeu? Eu vi. Eu não ficava olhando lugar nenhum. Eu vi. Eu vi porque eu dormi. Quem me mostrou isso, eu não sei quem me mostrou isso. Só sei que as informações bateram, todas as informações. Aí eu fiquei imaginando, quem é que será que me deu isso? Muita gente vai falar, é Deus. Muita gente vai falar, algum poder da mente, algum né, coisa de cérebro. Você consegue fazer isso, você tem um dom e não sei o quê. Eu não sei o que é. Alguns vão falar, deve ser alguma comunicação extraterrestre, algum alienígena, sei lá. Né? Vai ter muitas explicações para isso. Mas o que interessa, gente, que isto não me interessa. O que interessa é que o que foi me mostrado está acontecendo. Está acontecendo. E uma coisa que eu descobri, que o futuro pode ser mudado. Contando que você conheça o futuro para que você tome medidas. Se você conhecer o futuro, se você tomar algumas medidas antes, você altera o futuro. Você altera o futuro. Teve uma questão de alterar o futuro também, que eu não tenho muita certeza, foi isso que foi feito. Foi quando eu, num vídeo aí, eu comecei a falar sobre isso, e depois eu parei no meio do caminho lá. Tem um vídeo meu que eu comecei a falar sobre a ligação que eu tinha feito lá para a presidência da República, agora, esse mês.
na greve dos caminhoneiros. Eu falei lá para a moça disse para me mandar um e-mail, não foi? Eu enviei esse e-mail e passou 3 dias depois, o Bolsonaro mudou completamente o que ele estava pensando em fazer. O Michel Temer foi para lá, ajudou ele a redigir alguma coisa, ele mandou chamar o Michel Temer. Aí eu fico pensando, sabe? Será que ele viu meu e-mail? Porque eu tinha visto que aconteceu alguma coisa com o exército na rua, entendeu? E aí eu liguei lá preocupado, ó, se fizer isso, vai acontecer isso. Eu vi muita gente machucada na rua, eu vi muita gente machucada assim, falei lá com a secretária lá, no gabinete pessoal, e ela falou assim, ó, meu senhor, descreve tudo isso que o senhor está falando. Eu vou fazer chegar esse e-mail nas mãos da pessoa do lado do presidente, aí ele vê se ele entrega para o presidente ou não. Aí eu fico pensando hoje, será que esse e-mail meu que eu enviei, que eu tenho até aqui no meu e-mail, aqui eu tenho essa prova aqui, será que esse e-mail meu chegou lá e o presidente viu esse e-mail e ele mudou tudo? Porque eu disse lá no meu e-mail que eu tinha visto vários generais, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um outro general em Salvador. Eu escrevi tudo isso no e-mail. Eu acredito que ele olhou aquilo, assim, na minha concepção, pode ser que nem viu esse e-mail, pode ser, né? Não sei. Mas na minha concepção, você imagina se ele tiver visto? Aí ele olhou. Então ele olhou aquilo e de repente era aquele o plano dele. Você imagina? Ou talvez ele pensou, nossa, estamos sendo espionados, né? Alguma coisa. Mas eu acho que ele, se ele tiver visto esse meu e-mail que eu enviei, e se fosse realmente o plano dele? Aí passou 2 ou 3 dias, eu vi no noticiário da mídia que o Michel Temer estava lá e acabou. A greve desapareceu, acabou completamente. Depois do meu e-mail. Vocês estão entendendo? Depois que eu enviei um e-mail lá para a presidência da República, diretamente para o gabinete pessoal. Eu enviei um e-mail, liguei lá e perguntei, o meu e-mail chegou? Eu tenho até a gravação disso, viu? Eu tenho aqui, eu falando lá com o pessoal lá do gabinete. Eu tenho aqui a gravação, falando, perguntando, explicando para a mulher o que eu tinha visto. Eu tenho isso aqui. Aí ela, não, chegou o seu e-mail? Não, chegou aqui, senhor, tal, tal. Tá aqui. Então eu tenho certeza que o e-mail chegou lá. Agora, o que eu não sei, que eu não liguei, eu até posso ligar, né? Perguntando isso, se esse e-mail chegou na mão do presidente. Porque talvez até pode ser isso, né? Porque uma coisa eu sei. Quando você conhece o seu futuro, de verdade, como eu conheço o meu, quando é me mostrado, é lógico, né? Tem coisa que não é me mostrado. Eu já sofri pra caramba. Às vezes, por que não vi isso no sonho? Mas tem coisa que não me mostra. Sabe, parece que quem tá lá em cima quer que a gente se vira aqui um pouquinho, né? Não é só, opa, vira pra cá, vira pra ali. Não, eu ia ser um robozinho, né? Eu ia ser um robozinho. Mas aí eu percebi que muita coisa tem que deixar por nossa conta, né? Soltar a rédea, né? Como dizia aí os cavaleiros, solta a rédea um pouquinho para o cavalo, né? Cavalo, dá uma andadinha sozinho, né? Aí, quando acontece isso, quando você pisa no buraco, ou cai ali, você levanta, né? Vai, opa, por ali não vou mais. Eu acredito que deve ser isso, porque se for falando o que tem de fazer, aí pronto, a gente vai se acostumar com isso. Eu me acostumei muito, porque toda vez que falava, eu espirrava para o outro lado. Então, para cá tem um problema, eu pulo para o outro lado, né? Para cá tem um problema, vai para lá. Aí eu acredito que seja isso, né? Para não me deixar totalmente dependendo dos sonhos também, né? Porque o que interessa é que o que eu vejo, as coisas importantes, né? Eu tenho de falar. É isso que eu acho, né? A importância desses sonhos que eu recebi, né? E a minha família recebeu, foi para isso. As grandes coisas, porque a coisa da minha vida são, né, irrisórias, né? Foi um treinamento que eu recebi. Né? Aí, gente, esse vídeo ficou muito longo, muito longo, e eu vou ficar de olho nas notícias e vou colocar aqui as minhas opiniões, né? E vou falando sobre isso. Na hora que começar a acontecer mais coisas, venho aqui. E se você puder, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, igual os outros, né? Eu tô fazendo igual os outros youtubers. Se inscreva no canal e dê aquele like para poder ser impulsionado no meu vídeo e que todo mundo, nesse mundo e no planeta inteiro, né? No nosso país,
começa a ver o meu vídeo. E depois eu vou ver sobre essa questão de legenda, como é que funciona, que eu comecei foi ontem, né? Efetivamente, aqui no YouTube foi ontem. Aí eu tô vendo alguns vídeos aqui para ver como que funciona isso, como é que coloca legenda, se precisa colocar, se não precisa. E eu vou me aprimorar nisso aqui. Tô mexendo com os editores de vídeo aqui, tô vendo como é que funciona. Porque hoje em dia eu só sei programar, né? Programa de computador eu sei fazer, mas não sei mexer com Facebook, não sei mexer com Instagram. No YouTube eu só vejo vídeo. Então eu tenho de conhecer um pouquinho disso. E depois eu arrumo alguém para me auxiliar aqui, né? E ver o que eu vou fazer, né? Então vocês me desculpem aí se ficou alguma coisa aí, né? Algum barulho que entrou, porque aqui onde eu estou aqui é aberto, tem muito barulho, mas o que importa é as informações que eu venho trazer para vocês, né? Eu acredito que essas informações chegaram até você e compartilhe isso, gente. Pega isso aí, manda para o seu WhatsApp, manda aí para o Facebook, para os grupos. Eu vou fazer isso também, eu vou pegar aqui e mandar. E, gente, acredite, tudo que eu falei aqui foi sinceridade. Foi verdade. Entendeu? Faça isso. E vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer. Será que vamos ter misericórdia de Deus para que esse futuro seja cortado? Que esse futuro pare de andar para isso? Tomara, gente, tomara. Tomara que todos nós, em nossas orações, seja tão forte as orações do povo, de todos os outros bilhões de pessoas, que Deus mude o nosso futuro. Porque se caminhar para isso, gente, estamos lascados. Essa é a palavra, lascados. Eu prefiro ser um grande mentiroso aqui. Eu prefiro ter falado isso em vão, do que tudo que eu vi acontecer. Porque se acontecer, não vai ser nada engraçado. Vai ser muita tristeza no planeta inteiro. Eu acredito que as orações faz muito efeito. As orações, de quando é muita gente fazendo oração, pode mudar o planeta. Pode até fazer a Terra parar e girar para o outro lado. Eu acredito nisso. Que a fé das pessoas podem mover tudo. Tudo. Mas teria de todo mundo junto pensar na mesma coisa, né? Eu acredito que todos nós temos um grande poder, né? Segundo as leis questões, as leis cristãs, né? Eu acredito que se todo mundo juntar com seu amor, né? Com a vontade, a força de vontade, a gente consiga mudar esse futuro. Agora, se não der para mudar, vamos enfrentar isso unidos, né? E que os governantes me escutem. E aconteça alguma coisa aqui que o povo, né, fica louco e vai lá e fala com o presidente também abre seus olhos. E eu vou pedir a Deus também para que o presidente que fique ali, ó, no Palácio do Planalto, seja aquele presidente que seja a pessoa ideal. Se não for o Bolsonaro, que ele saia. E entre outro. Mas o outro que entrar tem de ser aquele que vai tomar providência. Mas se for o Bolsonaro, que ele fique lá. Que ninguém tire ele. Entendeu? Porque nós precisamos do quê? De um governante com poderes. Poderes para dizer, eu vou fazer isso e pronto, acabou. Entendeu? E pronto. E vê os estudos por aí e descubra, né, o que está acontecendo de verdade e com base nos dados científicos, né, possa tomar atitudes, né? Porque esse vídeo aqui foi só para alertar, porque poder mesmo eu não tenho, né? A única coisa que eu posso fazer é aqui, falar e alguém ver isso aqui, e, sei lá, entrar na internet, pesquisar e ver algum pesquisador que tenha condições de trazer esse estudo, né, e mostrar aí para os governantes. E outra coisa, antes que eu terminar o vídeo, eu vou falar sobre isso no outro vídeo, tá ficando muito grande, mas isso é importante também. Olha para cima, gente, na sua cidade. Vocês verão aviões soltando química em cima da sua cidade. Não sei aonde
você mora. Não sei onde as pessoas que estão assistindo esse vídeo moram, mas em todas as cidades do Brasil, em todas as cidades do Brasil e do mundo, os aviões estão soltando química e, ao meu ver, é para fazer chover. Sem esses aviões, não teria mais chuva. E eu acredito, inclusive, que as tempestades estão acontecendo devido a essa química que está sendo jogada em cima do nosso céu. Porque não está chovendo. O que eu imaginei? Não está chovendo, então vai chover na raça, né? Eles criaram uma química e jogam em cima para fazer chover, mas como o tempo está maluco, tá tudo doido, aí dá esse efeito colateral e cria tornado, cria tempestade, muito vento. Eu acredito que seja isso, entendeu? Mas olha em cima da sua cidade, olha para cima. Aí vocês pensam, não, isso aqui é avião a jato. Não é avião a jato não, gente. Avião de hoje não solta mais fumaça. Se vocês olharem os aviões passando, os normais, vocês veem que atrás dele pode ter um rabinho pequeno, assim, ó. Chama condensação que vai atrás dele. Pequeno. Mais ou menos uns, sei lá quantos metros, uns 300 metros só. Mas a química que está sendo jogada agora pelos aviões são quilômetros e quilômetros de pulverização. Entendeu? Em cima da sua cidade, observe isso. E a hora que ele passar, não vai sumir. Vai se dissolver assim e vai se transformar em nuvens no final do dia. Olha só. E ninguém fala nisso. Como que esses aviões estão em cima do nosso espaço aéreo e o governo não fala nada, a mídia não fala nada? Da onde é que está vindo esses aviões? Como? Está invadindo o nosso espaço aéreo e tudo bem? Tranquilo? Pode passar aqui? Pode julgar essas coisas que estão julgando aí? Eu não estou sabendo nada. É isso? Ou seja, o Brasil já está sabendo o que está acontecendo. Por quê? Senão esses aviões não ficariam passando aqui, não. Eles passam assim, passa de novo cruzando, sobe vários quilômetros para cima, lá em cima ele desliga, vai de novo, liga de novo, passa outro ali, passa para todo quanto é lado, risca o céu. Está riscando o céu. E aí? Ninguém fala nada? A mídia não vai se perguntar o que está acontecendo? Ô, Bolsonaro, você está sabendo disso, Bolsonaro? Ô, deputado tal, o que está acontecendo? Ô, Força Aérea Brasileira, tem uma explicação? O que esses aviões estão julgando aí? E ninguém fala nada, gente. Ninguém fala nada. Os aviões estão borrifando em cima da gente aí. Os mais céticos, né? Os mais aí pessimistas, eles falam que isso aí é para envenenar a nossa água e não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que não. Isso aí é na tentativa de fazer alguma coisa. Eu acredito que eles já sabem que o nosso planeta está entrando em caos e eles estão borrifando isso aí por algum motivo. Ou para esfriar, ou para fazer chuva, sei lá, alguma coisa é. Então, gente, eu vou pesquisar também sobre isso e vou trazer aqui no canal mais informações sobre isso. Porque no início, lá em 2010, mais ou menos, 2016 também, isso aí eu estava muito preocupado com isso. E eu me acostumei com isso. Nem falo mais nisso. Agora eu me lembrei. E vou começar a olhar de novo. Porque o povo se acostumou com aquele tanto de avião passando em cima da sua cidade. E pensa, o que esse pessoal está passando aqui? Rota comercial? O que é isso? Gente, aviões não soltam fumaça mais, acabou. Antigamente, eram aqueles aviões movidos a querosene. Era isso, gente. Antigamente, tinha outros combustíveis que causavam fumaça. Hoje, não. Acabou. Isso aí que estão soltando é química, algum tipo de química. Ou para fazer chover, ou para esfriar, ou outra coisa que eu não sei o que é. Né? Mas eu acredito que todo mundo deve saber o que é isso. Tem de saber. Nós temos de ter respostas. Porque eu acredito que tudo isso está interligado nesses furacões, na secura do planeta. Tem alguma ligação. Ou para tentar fazer debaixo de um quieto, né, como dizia aí o linguajar popular, debaixo de um quieto e não fala nada para o povo, senão o povo vai ficar doido. E está fazendo escondido, mas não fala nada. Enquanto o povo não está falando nada, porque na cabeça desse povo aí, eles acham que o povo não acostuma com tudo, né? E eles estão certos, né? Costuma sim. Nós fomos, o nosso cérebro foi feito assim.
A gente se adapta a qualquer coisa, né, para a gente não sofrer. Isso aí é o nosso sistema. Não podemos culpar ninguém, não. Mas tem que ter alguém ali para alertar, né? Tipo aí, chega eu aqui e tô alertando. E quem sabe mais YouTubers, né? Vão começar a me seguir, né? Seguir. Porque agora eu tenho que fazer. Não é possível. Eu convoco a todos os YouTubers, viu? A pesquisar comigo e vamos trazer mais informações. E pelo amor de Deus, gente. Quem pensar que isso é fake news, comece a olhar a CNN, comece a olhar a BBC, comece a olhar a Globo, né? Falando sobre secas. Aí vocês vão começar a entender que aqui não tem fake news. Viu? Isso aqui é o amor ao próximo. Amor aos seus filhos, amor a você, a sua família, aos seus tios. Isso aqui é amor. Porque eu acredito que muita gente não teria essa coragem que eu tenho aqui de falar, ainda mais de sonho, né? Eu tive um sonho, né? Tem que ter muito, né? Muita força de vontade, muita coragem para me expor aqui e falar sobre isso. Mas eu já me acostumei, né? Isso aí para mim é café pequeno. Porque eu sei o que eu estou falando, ainda mais agora que eu tive a força dos furacões. E tomara, gente, tomara que pelo menos dessa vez eu esteja errado. Tomara. Porque se eu tiver certo, a minha família vai sofrer, a sua família vai sofrer, os 8 bilhões de pessoas do planeta inteiro vão sofrer. Isso não seria nada legal. E fique com Deus.